Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral, tô com o Fernando Ribeiro como sempre e temos um convidado especialíssimo, que vocês já sabem porque está na descrição. Mas primeiro, vamos apresentar o Fernando. Fala, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Vini? Melhor agora, estamos muito bem acompanhados nessa 26ª edição do Amigos do Urbano e vamos falar sobre um tempo muito pouco conhecido pela grande parte da torcida do Santos, mas é um assunto de extrema relevância, Vini. É isso mesmo, a gente explica o principal, um dos motivos, né, do nosso convidado estar aqui hoje. Porque o episódio vai ao ar no dia 14 de abril, que é o dia do aniversário de 109 anos do Santos. Só que essa história começou de alguma maneira, e ninguém melhor para falar sobre isso do que o Gabriel Davi Pinheirim, maior referência sobre a fundação do Santos e que escreveu o livro Santos Futebol Clube, O Nascimento de um Gigante, a História da Fundação. O Gabriel também é historiador, professor de história e trabalha no Centro de Memória do Santos. Fala, Gabriel, tudo bem? Olá, tudo bem, Vinícius, Fernando? É um prazer estar aqui falando com vocês e falando com amigos do Urbano. Privilégio de falar de uma época tão distante que agora está completando aí mais um ano de vida. Legal demais, cara. Você é a maior referência no assunto. Além do livro Nascimento de um Gigante, você também vai falar sobre o tema na Santos Box, projeto que está fazendo bastante sucesso, né? Vejo uma repercussão muito grande nas redes sociais, alguns temas já foram publicados, como o Paulistão de 35, e agora vai chegar 1912 e você também está nessa. Gabriel, deixa eu começar do começo. Vou fazer a primeira pergunta e o Fernando depois faz as dele, a gente vai trocando essa ideia. Como surgiu a ideia de fazer o Nascimento de um Gigante e qual que é a importância do seu pai, o Lalá, na sua formação como torcedor? Para quem não sabe, o Gabriel é filho do Lalá, goleiro que jogou entre 59 e 61 naquele time histórico do Santos. Bom, curiosamente, a gente completou 15 anos da conquista do Paulista de 2006. Aquele título que veio dos céus, né? Através do troféu, aquela magia toda do troféu vindo de helicóptero. E nesse dia, eu fazia faculdade de História na ocasião, né? Sou santista desde o nascimento, né? Então a gente vai poder falar disso também. E nesse dia eu tive a certeza de que eu devia escrever sobre o Santos. Mas ainda não tinha muito claro que época, né, poder escrever e falar sobre o Santos. E falar sobre o Pelé, sobre a época de ouro, a época que meu pai jogou, já era um tema mais conhecido, né? Já muito discutido, muito falado, né? Jornalistas já publicaram, enfim. E aí, a hora que eu comecei a me aprofundar na história do Santos, talvez a minha própria formação de historiador me lançou esse desafio, né? Por que não falar sobre a fundação do clube, né? E aí vem todo um contexto em torno disso, né? O que era a cidade, o que era o futebol, né? Porque a gente está falando de uma época em que o futebol era recém-chegado na cidade. E aí, junto com isso, vem outras perguntas, vem a curiosidade que nos move também. E aí veio a intenção de falar sobre o ano de 1912. E eu, enfim, diferente de muitos que fazem a opção, né, na escolha de um time, seja por influência de um tio, seja por influência do pai, do amigo, ou às vezes até por um título, né? Vai lá ver um gol bonito, às vezes um ídolo de expressão que aparece na televisão e ali a pessoa vai, muda ou escolhe o clube de coração. Eu não tive essa chance, eu já nasci santista, né? Meu pai foi goleiro, então a minha casa sempre respirou Santos Futebol Clube e eu sempre frequentei muito, né? Os amigos do meu pai são os meus ídolos, né? São os ídolos dos torcedores do Santos. Então, sempre tive em torno de mim figuras como o Zito, como o Odair, como o Pepe, o Urubatão. E o que é mais curioso, né? Sem saber a dimensão que já tinha neles, né? Então, isso tudo para mim foi sendo assim uma descoberta na medida em que a vida ia avançando e a gente vai se tornando aí cada vez mais santista. Tá mal acompanhado ele, Fernando? Eu que andava com o Fernando, cara, e você andando com esses caras, que diferença. Olha, e dizem que a vida é justa, né? Olha só. E, Gabriel, muito legal os seus livros e a gente recomenda que o santista vá buscá-los, porque é uma narrativa muito legal que você emprega nos seus livros e traz
histórias muito bacanas. Como que surge a ideia de se fundar o Santos Futebol Clube? Da onde vem? Então, a gente tem um hiato, né, na história do futebol de Santos que se dá entre 1907 e 1912. Né? É uma história que a gente tem mergulhado para tentar descobrir um pouco, né, desse tempo, porque o futebol chega na cidade de Santos em 1902. Imediatamente, o primeiro time é fundado, que é o Clube Atlético Internacional. Logo depois, o Esporte Clube Americano também é fundado, talvez por uma cisão ou pela necessidade também de se ter aí uma equipe adversária. E eles são os protagonistas desses primeiros anos, né? Eles vão integrar o Campeonato Paulista e por uma saída do Mackenzie College em São Paulo, o americano, então, a gente costuma dizer que ele sobe a serra, ele permanece em São Paulo, inclusive ele é muito bem sucedido em São Paulo, né? No Campeonato Paulista, mas ele se torna um time de São Paulo. E aí, então, o Clube Atlético Internacional, ele deixa de existir, e aí a gente tem esse ato na história do futebol de Santos que vai aí até 1912. Não dá para a gente dizer que o futebol deixou de existir, né? A gente, inclusive, o Santos, quando vai fazer a sua primeira partida oficial contra o clube dos ingleses, né? Um clube homônimo, né? O Santos Athletic Club, demonstra já que existiam, né, praticantes do futebol, né? Mas não existia uma equipe organizada, uma equipe competitiva, uma equipe para poder idealizada para disputar torneios e competições. Então, em 1912, um grupo de jovens, isso já está no DNA do Santos, a gente vê aí, né, mais uma marca alcançada, né, no último jogo. Então, a gente tem aí um grupo de jovens que decide, então, organizar, criar uma comissão e organizar, então, uma equipe. E aí, no dia 14 de abril, esse fatídico dia, a gente tem a reunião de fundação, onde o Santos é fundado. E acho que é legal a gente destacar que, na época, o futebol era praticado mais pela elite, né? Do país, da cidade e tudo mais. Não era um esporte popular, como se tornou ao longo dos anos. É um registro que nem todo mundo sabe. E, Gabriel, eu selecionei uma parte do livro aqui que chamou bastante atenção. Você fala assim, você escreve assim: e aí, em 9 de abril de 1912, o Diário de Santos publicou um profético anúncio. Vários sportsmen desta cidade estão empenhados em organizar um poderoso clube de futebol. Cara, é assim, poderoso, assim, poderia nascer o clube e poderia não dar nada, né? E nasceu realmente um poderoso, e aí tem toda aquela história do Titanic, né? Afunda um gigante, nasce outro gigante. Como é que foram esses primeiros momentos da história do Santos? Você falou do jogo do Santos Atlético Clube, daqui a pouquinho a gente fala dele, mas como é que era questão de treinamento? Não existia a Vila Belmiro ainda, o Santos enfrentava times combinados aqui da própria cidade. Como é que foi esse comecinho ali quando os primeiros meninos da Vila fundaram o clube? Então, vamos lá. Você colocou muito bem, né? Esporte era uma prática elitista, né? Tanto é que os esportes mais praticados da nossa cidade eram o remo, o ciclismo, né? Então, esportes que exigiam equipamentos caros. E os jovens que praticavam esses esportes eram jovens que transitavam entre esses esportes e entre os clubes, que também eram clubes na qual essa elite praticava, frequentava, né? Espaço de socialização. Então, a gente tinha aí o Clube 15, o Clube Internacional de Regatas, clubes voltados para a prática do remo. Tanto é que todos os clubes da Ponta da Praia que já tinham sido fundados, né, naquela ocasião, eram clubes voltados para o remo. Então, o futebol, quando surge, ele acaba até sofrendo um certo preconceito. O Henrique Porchat de Assis, por exemplo, que é o introdutor do futebol na cidade, ele tinha um irmão que era médico, Arthur Assis, e o irmão não via com bons olhos, achava um esporte bruto, porque diferente do tênis, diferente do cricket, diferente do ciclismo, o futebol é um esporte de contato. Então ele achava que seria um esporte violento e que esse esporte não vingaria. Até uma turma do remo também não ingressa no futebol, embora tenha participado daqueles primeiros passes do futebol, né? Mas acaba também duvidando e há até uma certa rivalidade. Bom, o fato é que o Santos ele é criado, né? A gente já tem aí também uma certa popularização, né, do esporte no país. Em São Paulo, a gente já tem os campeonatos paulistas sendo
disputado. Santos era carente disso. Outras cidades do interior, como, por exemplo, Campinas, com a Ponte Preta, já tinha uma equipe competitiva. Então, é criado. E aí era necessário jogar. E era necessário um campo de treinamento, né? E aí a gente tem um campo que fica na Rua Aguiar de Andrade, hoje é Manuel Torinho, quase esquina ali com a Avenida Perimetral. Na verdade, era um espaço sem as dimensões oficiais, onde ali o Santos realizava os seus jogos treinos, né? E ali vai realizar o seu primeiro jogo num combinado contra uma equipe, contra um combinado local, né? Remanescentes mesmo, né? De outras equipes de futebol aqui da cidade. E o Santos começa aí, então, seu primeiro ano, a sua saga de forma invicta, né? Ele vai vencer esse combinado. Depois a gente tem os 2 primeiros jogos oficiais contra o Clube dos Ingleses, né? Aí a gente tem o início do Santos, né? Dessa trajetória vitoriosa. Como você colocou bem, naquele mesmo dia em que o Santos é fundado, aqui no Atlântico Sul, né? Um gigante, ele afundava no Atlântico Norte, que era o Titanic, né? Exatamente, Fernando. Antes de te chamar, Fernando, só uma curiosidade. Esse jogo treino que o Gabriel falou, o Santos ganhou por 2-1, né, desse combinado, e o pessoal da Sofis, né, Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos, descobriu recentemente que o Anacleto Ferramenta, né, que foi o jogador que fez o primeiro gol da história do Santos, era um jogo treino, mas ele era negro. Então, e o futebol naquela época era, como a gente falou, era elite, e era elite branca do país, né? Os negros eram discriminados, infelizmente ainda são, né? Em vários lugares, aqui no Brasil também, mas isso foi um passo importante que o Santos deu na época e foi descoberto, se não me engano, no começo desse ano, foi por agora, assim, por um trabalho incrível do pessoal da Sofis. Fernando. Gabriel, o Santos é fundado, né? A reunião de fundação do Santos não conta com a presença do presidente eleito. O presidente que foi eleito, o primeiro presidente eleito do Santos Futebol Clube, não participou da reunião de fundação do clube. Como é que foi esse processo? Você vê, né, a ideia, né, e o Vinícius tocou bem que no dia 9 o jornal já fazia esse prenúncio, né, de um time poderoso. E por isso que eu falo, quer dizer, a ideia não era só você reunir alguns jovens para praticar o futebol, mas a ideia era sim formar uma agremiação, um clube poderoso, né? E nada melhor do que você ter grandes quadros, né? Não apenas atrair os jovens para que você forme uma equipe competitiva, mas você também ter no seu quadro diretores, né? E um presidente que possa representar muito bem essa equipe, né? Esse clube que se forma. E o Cisino Patusca era uma figura benquista na cidade, né? Ele já tinha sido diretor de outros clubes, ele era um comerciante reconhecido na cidade, né? Então, o Cisino Patusca, embora ele não tenha participado fisicamente, né? Ele já está envolvido desde o início. Não só ele, mas também seus filhos e sobrinhos, né? Legal esse esclarecimento, e eu já emendo uma pergunta aqui que tem um pouco a ver. A cidade de Santos, né, como até hoje, é dominada por alguns grupos familiares. E quais famílias foram fundamentais, né, além da família Patusca, na criação, não só na criação, e na consolidação do Santos como um clube de primeira grandeza? Isso é fantástico, né? Quando a gente olha, né? Aliás, a própria cidade de Santos, né? Essas famílias elas se cruzam, né? Em todos os sentidos, né? Pertencem às mesmas escolas, né? Estão ali participando, clubes, esportes, associações, né? A gente está falando de uma cidade ainda em crescimento, né? Em 1913 nós temos aí uma população em torno de 88 mil habitantes. Então imagina, é um quinto da nossa cidade. A cidade ainda se expandia, né? Em direção a Barra, né, ela se concentrava ainda, os bairros mais populosos ainda eram bairros nas regiões centrais, tanto é que em 1916 a gente tem a urbanização ali da região do entorno da Vila Belmiro, né, ainda é um bairro, né, que está sendo formado, desenvolvido. Então as famílias que estavam à frente do Santos e que vão participar são as famílias que também estavam em outros meios sociais. E aí a gente tem a família Rato,
a família Pinto de Oliveira, a família Patusca, né? Então são essas famílias, né, que a gente vai ter aí formando o quadro do Santos. A gente pode seguramente dizer bom, seguramente dizer, talvez seja um pouco radical, mas sem dúvida que sem a família Pinto de Oliveira, a família Rato, né, que inclusive, né, eles pertencem à mesma família, né? A gente tem a filha do Cisino, a Iraídes, né, casando com Francisco Rato, que vai dar origem, né, a outros jogadores que vão jogar no Santos. Dona Iraídes era irmã do Ricardo Pinto de Oliveira, também irmã do Agnello Cícero, que vai ser presidente do Santos em três ocasiões. Então a gente tem aí essa família toda misturada. Primos do Araquém, do Ararê, que vão ser jogadores do Santos, filhos do Cisino Patusca. Do outro lado da família, a irmã do Cisino Patusca, Valentina Patusca, ela vai casar com Américo Martins e vai dar origem vai ser mãe do Francisco Martins dos Santos, que também vai jogar no Santos. A única filha do Cisino Patusca, que é a Araci, aliás, todos os filhos começam com A, né? Outra curiosidade. Então, a Araci, que é a única filha, ela vai casar com Siriri, que também é jogador do Santos, aí a gente já está falando de 1927, que era irmão do Camarão. Portanto, o Camarão é cunhado da Araci e o Siriri é genro do Patusca. Né? Aí já falando numa outra geração de jogadores, numa outra época. Então é muito curioso que quando a gente fala dos primeiros anos do Santos, a gente está falando, na verdade, das primeiras décadas. Então são famílias, né, que estão interligadas entre si e envolvidas completamente na história do Santos. A gente comemora hoje o gol do Marinho, já comemorou o gol do Neymar, do Giovani, de tantos outros craques mais antigos, né? Chulapa, Pelé. A gente tem que agradecer essa turma que o Gabriel citou agora. Manda aí, Fernando. Sim. Bom, maravilha. Não combinamos, Vini, mas isso que você falou vai ao encontro da minha pergunta. O Santos sempre foi uma equipe de muitos craques, né, Gabriel? E quando o Santos inicia em 1912, já tínhamos craques na equipe ou eram apenas jogadores esforçados que queriam construir uma equipe vitoriosa? Bom, vamos lá. Primeiro, a observação excelente aí do Vinícius, né? Não dá pra gente, ainda mais como historiador, né? A história, ela não significa muita coisa, né? Então, quando a gente pensa hoje no que é o Santos hoje, no que foi o Santos, né? Primeira equipe brasileira campeã do mundo, 50 anos depois da sua fundação, né? Um feito que só seria alcançado 30 anos depois. Então, isso tudo, a gente tem que buscar um porquê, né, disso tudo. E é evidente que isso não aconteceu, né, no ano anterior. Né? Isso foi uma construção. Né? A chegada do Pelé, anteriormente já a formação de uma equipe que vai conquistar o bicampeonato paulista, aquele campeonato de 35 inesquecível, a equipe de 1927. Então, quando a gente pensa nisso tudo, é evidente que era uma equipe que tinha um sucesso, mas que tinha também, claro, né, como toda equipe, as suas deficiências, a sua dificuldade, porque a gente não pode esquecer que durante esses primeiros 20 anos do Santos Futebol Clube, o esporte ainda era um esporte amador. Então você não atraía esses jogadores através do dinheiro, mas sim através de prêmios, né? Através da vontade de jogar. Mas, como qualquer outra equipe, ela vai enfrentar, né, as suas dificuldades financeiras, ela vai ter inúmeros desafios, mas podemos dizer sim, né, que aqueles jovens eram jovens empenhados, né? O Santos vai ser uma equipe que vai construir a sua história, vai empreender. A gente tem no primeiro confronto contra o Corinthians em 1913, eu não sei se isso vai fazer parte de alguma pergunta, mas já adiantando, né? O Santos ele goleia por 6-3, né? Então era uma equipe que dava trabalho, né? É o DNA ofensivo, desde sempre. E só para não passar batido, o Santos, a gente falou do jogo treino, né, no gol do Anacleto Ferramenta, mas a primeira vitória do Santos em um jogo oficial, o Santos ganhou do Santos Atlético Clube, que hoje é chamado de Clube dos Ingleses, né, que é um tradicional clube aqui da cidade de Santos. O jogo foi realizado no campo do Internacional, na Avenida Ana Costa, e o Santos entrou em campo com Julian Falvel no gol, Sidney Arantes, Hernani, Oscar e Montenegro, Milon, Hugo, Nilo, Simon e Arnaldo Silveira. Arnaldo Silveira que fez o primeiro gol oficial da história do Santos. Ele fez 2 gols nesse jogo,
o Adolfo Milon fez o outro. Só completando a pergunta do Fernando, né? Destacando individualmente, não falando só agora da equipe como um todo, mas destacando individualmente, a gente tem o Milon e o Arnaldo, que eram os dois pontas, né? Os dois grandes atacantes da equipe do Santos, que já no ano seguinte, 1913, né? A gente tem aí a primeira participação do Santos, né? Bom, o Santos se torna, né, campeão santista, inclusive, mas vai participar do Campeonato Paulista. E em 1914, esses dois jogadores vão ingressar na seleção brasileira, que vai ganhar a Copa Roca, né? Sim. E o Arnaldo Silveira vai ser aí um atleta de destaque, né? Em 1919, a gente tem o Campeonato Sul-Americano também pela seleção. Então, a gente vê que a gente já tem jogadores selecionáveis, né, na primeira equipe do Santos Futebol Clube. Então, individualmente, aí a gente já tem jogadores de grande destaque. E aí, como diz o nome do seu livro, né? O nascimento de um gigante mesmo. O Santos nunca ficou... Por mais que o Santos tenha demorado a conquistar um título estadual, né? Só conquistou na década de 30, o Santos sempre ficou ali na elite do futebol, fez boas campanhas, teve times históricos antes de conquistar o título. O Santos não nasceu para ficar na sombra de ninguém. Diz aí, Fernando. Ah, com certeza, Vini. Com certeza. E eu queria fazer uma pergunta para o Gabriel, e eu sei que ele vai responder e vai elucidar muita gente. Bom, o nome do nosso podcast é Amigos do Urbano, né? É uma homenagem ao patrono do clube, o Urbano Caldeira, e que todos nós consideramos um amigo, né? Porque o melhor lugar do mundo é o estádio Urbano Caldeira, é onde a gente se sente melhor, onde a gente gosta de estar. E, Gabriel, quem foi Urbano Caldeira? Cara, que saudade que ia estar nesse estádio, né? Nossa, nem fala. É incrível, né? Porque ele é um patrimônio histórico em si, né? Eu que estou sempre lá no Memorial das Conquistas, é o nosso museu, mas eu costumo dizer que é um museu dentro de um museu, né? Porque a gente está dentro de um templo, né? Um patrimônio histórico aí fantástico. E é muito interessante quando a gente conhece o Urbano, e aqui a gente está falando para os amigos do Urbano, porque quando você é criança, eu lembro quando eu tinha 9, 10 anos, estava começando a frequentar o estádio, e eu olhava aquele nome, Estádio Urbano Caldeira, o nome já é um nome diferente, não é um nome comum. Você demora, para uma criança, você demora até para descobrir que aquilo é o nome de uma pessoa, né? Urbano Caldeira, né? Quem é, afinal, esse Urbano Caldeira? E você fica, às vezes, sem resposta, né? Ou para quem você pergunta, às vezes a resposta, foi alguém que trabalhou no Santos, alguém importante, talvez tenha sido um jogador, né? E aí, essa é uma questão que eu acho muito importante para o torcedor santista, né? A gente não pode deixar de falar do Urbano Caldeira, né? Por tudo que ele representou, né? Porque tem pessoas que trabalham e tem pessoas que dão a alma, né, pelo clube. E o Urbano Caldeira foi um daqueles, né, que verdadeiramente deu a alma, né, para o clube. Ele é nascido em Florianópolis, depois ele vem trabalhar em São Paulo, trabalha na alfândega, vem para Santos, se instala aqui na cidade, aqui ele gosta. Logo que ele chega a Santos, ele já se torna um associado do clube, e aí começa, então, né, toda a entrega dele para o clube, que vai se tornar o clube de coração dele. Ele joga no Santos Futebol Clube, se torna o capitão da equipe. Muito curioso que naquela época, quando a gente fala capitão, a gente está falando do técnico do clube, né? Então não existia a figura do técnico, né? Naquele momento ainda, em 1913. Então ele, como capitão, ele vai armar a equipe. E aí a gente tem os ofícios, né, que foram dirigidos, né, redigidos pelo Urbano e que está no nosso arquivo. Inclusive aí, para todos aqueles que tiverem a curiosidade, a gente apresenta, né? A gente tem esses documentos digitalizados, onde a gente vê a preocupação do Urbano, né? A dificuldade que se tinha na época de ter um entendimento do futebol. E o Santos, ele na estreia do campeonato, ele sofre uma goleada, não convém aqui a gente entrar em detalhes, mas o Urbano Caldeira, ele vai fazer uma reflexão sobre o porquê daquela derrota, né? Inclusive a gente também tem aí, né, o escrito dele sobre o jogo, né, as impressões dele do jogo, e aí ele promove algumas mudanças. Metade dessa redação é em inglês, era o idioma oficial na época, né, para o futebol, então a gente tem que traduzir um pouco os termos para poder entender, mas o fato é que ele promove alguns jogadores do segundo quadro, ele muda alguns jogadores, recua o Milon, talvez deixe ali o Arnaldo um pouco mais livre, substitui o goleiro, e aí a gente tem
nessa vitória fantástica, o que demonstra aí que ele procurava entender o futebol. Mas ele não foi apenas jogador, capitão e técnico da equipe. Ele vai se tornar também primeiro secretário, vice-presidente, vai assumir, né, o comando do Santos em algumas oportunidades. E nada mais justo, né, essa homenagem ocorre logo depois da morte dele. Essa homenagem foi feita pelo Ricardo Pinto de Oliveira, né, que jogava com o Urbano Caldeira. Naquela ocasião, o Ricardo Pinto de Oliveira era diretor esportivo. E aí, então, na ocasião da morte de Urbano Caldeira, a gente tem essa justa homenagem. E a Praça de Esportes, então, adota o nome de Praça de Esportes Urbano Caldeira. Não poderia ter uma melhor homenagem, né, um melhor nome para o nosso estádio. E o nosso estádio ficou sem nome de 1916 até 1933, né, Gabriel? Isso é pouco conhecido também. Exatamente. Era Praça de Esportes do Santos. Praça de Esportes do Santos. Mas você vê que curioso, né? A gente tem aí em 1933, já na profissionalização, né, o esporte recém-profissionalizado, e o Santos aí já assumindo também, né? Esse cara, inclusive o Santos é a equipe que faz contra o São Paulo, né, o primeiro jogo profissional da história do futebol brasileiro. Então isso daí é outro feito do Santos. Tem umas coisas assim que parece que cai do céu, né, para o Santos, né? A gente não consegue entender. O Santos está em todo lugar e participando ativamente aí da vida esportiva, né, da vida do futebol no país. E aí a gente tem, então, em 1933 o Santos. Mas, embora a gente tenha esse nome oficial, que até nem todo mundo acaba conhecendo, ele acabou se popularizando como, né, o estádio de Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo. Exato, e tem dois pontos aqui que eu quero comentar. A gente está em vias do Santos ter um novo estádio, né, uma nova arena, em parceria com a W2. Espero que os responsáveis tenham sensibilidade, né, porque geralmente tem o naming rights, a gente entende como funciona, obviamente, mas o nome Urbano Caldeira e até o apelido Vila Belmiro, de alguma maneira, precisam continuar, porque é como o Gabriel contou agora e o Fernando puxou. O Urbano Caldeira é de uma importância assim singular para a história do Santos. Lógico, a gente tem Pelé e tal, outros tantos gênios e craques, mas esse cara tem uma importância absurda. E aí eu tenho uma última pergunta minha, não sei se o Fernando tem mais alguma, que tem a ver com o estádio também, né? Que o livro fala bastante desses diferentes locais que o Santos jogava, né? Antes de ter o seu estádio, a sua praça de esportes. Por que o Santos lutou tanto para ter um estádio próprio, Gabriel? Pela pesquisa que eu realizei, a gente vê isso durante o processo de construção do estádio, nas discussões da diretoria e logo após o estádio ficar pronto, uma necessidade de aumentar a renda, né? Porque o estádio permite que você possa cobrar ingresso, receber mais pessoas. O Santos passa a ter a sua própria casa, né? Então ele deixa de ocupar espaço, talvez até mesmo alugar um campo que pertence a outra equipe e pagar por isso. E ter a sua própria casa, quer dizer, a vantagem, né, a gente vê isso, né, até hoje, né, a vantagem de se jogar não é só ter o mando do campo, mas de jogar na Vila Belmiro. Então, ter um estádio, né, um campo de futebol próprio, né, para poder levar o jogo, além de aumentar a renda, além disso melhorar as finanças do clube, também tinha essa questão de você poder empreender mais vitórias, né, de você ter um campo, né, que possa aí ser evidente, ser seu, né? Ser um campo próprio. Faz total sentido. Fernando, você tem alguma última questão? Cara, eu tenho várias questões, né? Eu poderia ficar horas e horas aqui conversando com o Gabriel. A gente já se encontrou um dia enfim, encontrei o Gabriel no trabalho dele, todo mundo foi embora do trabalho dele, eu e ele conversando sobre a história do Santos Futebol Clube. Mas para fechar da minha parte, o Gabriel, como é que surgem a camisa do Santos e o nome do Santos Futebol Clube? O nome do Santos já no dia da fundação, né? A gente tem relatos, isso tudo, claro, na história oral, né? A história que foi sendo passada, e não se sabia que nome, né, adotar para o clube. Então, ali naquele momento se levantou algumas hipóteses, talvez Brasil, em homenagem ao país, talvez África, né? A gente vivia aí um período em que o continente africano estava em evidência. Pensaram até em fazer uma homenagem para o clube anfitrião, né? A reunião de fundação do Santos foi no Clube Concórdia, e até que o Edmundo Jorge de Araújo, né, ele grita o nome Santos Futebol Clube
e aquele nome, ele soou, né, nos quatro cantos da sala. Valeu, Edmundo, né? E o nome, Mundo, né, no próprio nome aí do Edmundo. E ele foi muito feliz porque o Santos carrega o nome da cidade, né? E essa referência eu acho muito, muito importante para o clube e para a cidade, né? Poder carregar isso. E a gente sabe de toda a história, né? O Santos é o único clube grande, né? Verdadeiramente grande, né? Fora de uma capital. E isso, se a gente for ver, né, no mundo todo, é muito raro, né? Todas as grandes equipes, elas estão em grandes cidades, né? Se não na capital do próprio país, na capital da sua província, na capital do seu estado ou dentro de alguma grande cidade. O Santos contraria mais uma vez essa regra. Então, por isso, também leva o nome da cidade. Muita gente que vem visitar a cidade de Santos quer conhecer o Santos Futebol Clube. Isso mesmo. E sobre os uniformes, isso. Desculpa. E a camisa, nessa mesma reunião, se adotou as cores azul e branco com friso dourado no meio. Isso saiu no jornal, então realmente é uma fonte documental muito importante. Nas suas primeiras partidas oficiais, o Santos jogou com uma camisa feita, inclusive, pela Iraídes, né, Ricardine, que era uma camisa social, toda branca, e com uma abraçadeira azul, né? Isso também está documentado. Mas o Santos jamais jogou com a camisa listrada, branca e azul com friso dourado, né? Isso daí acabou sendo uma lenda, até pela dificuldade de se confeccionar um uniforme como esse. Não se sabe assim a razão específica, se foi pela dificuldade de encontrar tecido nessas cores, ou talvez até por outras influências. Eu e o Fernando, a gente estava batendo papo, existem aí possíveis evidências, né, da escolha das cores da cor branca e preta do Santos, mas o fato é que essa mudança ela vai acontecer oficialmente no dia 31 de março, na terceira reunião oficial da diretoria. Ali, proposto pelo Paulo Pelúcio, né, o Santos então vai passar a jogar, né, com a camisa listrada branca e preta e calções brancos, né? Esse é o uniforme oficial, né? Até recentemente, né? Depois mudou aí no estatuto novamente. Mas, embora o Santos já jogasse de branco, ainda se mantinha aí a tradição do uniforme oficial como sendo o alvinegro. A camisa mais bonita do mundo, sem dúvida. Gabriel, Sem dúvida. Quem quiser comprar o livro Nascimento de um Gigante, como faz? Onde que ele está? Eu vi que tem na Amazon. Tá por onde, hein? Então, vamos lá. Esse livro ele teve uma tiragem. Quem produziu o livro foi a Realejo. Ele teve uma tiragem, já se esgotou essa tiragem. Mas ainda é possível, né, hoje, através aí de algumas plataformas, Mercado Livre, estante virtual, né, você comprar um livro, talvez ainda novo, talvez seminovo. Tem na Amazon novinho. Tem na Amazon ainda? Tem. Então, alguns livros ainda estão lá na Amazon, mas quem não encontrar de primeira mão, mas não tem ainda uma edição. A gente está procurando ver se a gente consegue comercializar ele na versão e-book, né? E o Santos Box, né? Quem quiser assinar, www.santosbox.com.br, pode assinar, já comprar o livro do Gabriel e os livros anteriores, né? 1935 e o outro livro tá me fugindo. Tem 35, 2002. 2002. É do 2002. Paulo Rogério e do Ted Sartori e agora do Gabriel. E, cara, vale muito a pena comprar a Santos Box e tô louco para ler 1912. Você tem alguma consideração final, Gabriel? E você, Fernando? Vamos lá, eu vou fazer uma consideração aqui, até o porquê, né, desse livro, né? A gente trata de um tema, que é o mesmo tema, né, o início dessa trajetória, mas durante as pesquisas aí chamou bastante atenção, eu acabei me voltando muito para cada um dos personagens que fizeram a história do Santos, e um deles me chamou muita atenção, que é o Harold Cross, né? E você vê como que a história ela é feita de muitas descobertas, né? Quanto mais a gente investiga, quem acha que a história é algo que está lá no passado e que a gente vai lá só para revisitar, é o contrário, né? A gente vai lá para conhecer mesmo, né? Verdadeiramente. E durante essa pesquisa, a gente acabou descobrindo que o Harold Cross, ele, diferentemente do que se pensava, né? Que ele teria sido o primeiro jogador estrangeiro a atuar no Santos, né? Que se pensava que ele era irlandês. Na verdade, ele é de família irlandesa, mas o Harold nasce em São Paulo. Mas a pesquisa ela não se iniciou por aí, né? O Harold ele é uma figura bastante interessante de ser apreciada, porque ele faz parte de
todo o processo da chegada do futebol na nossa cidade, né? Ele participava de outros clubes, ele estava na reunião onde o futebol foi, onde pensaram em trazer o futebol para cá, então ele era amigo do Henrique Porchat de Assis. Ele fez parte do primeiro movimento futebolístico na cidade, na praia ainda, não existia campo, né? Então o Harry de Cross está presente. Ele fez parte dos quadros do Santos. Muito curioso que naquela primeira partida oficial contra o Santos Athletic Club, ele vai jogar pelo Santos Athletic Club. E por que ele vai jogar? Porque ele é da comunidade inglesa, né? Então, o fato de ele estar lá, provavelmente ele deve ter feito ali, e aí a gente tem uma licença poética no livro, né, para tornar também aí o livro mais atraente, já fazendo um pouco de spoiler aqui do livro, né? Provavelmente ele deve ter feito esse contato, já que ele pertencia à comunidade inglesa, que quem sabe até ele não batia uma bolinha ali, por isso que o Clube dos Ingleses tinha uma equipe para jogar contra o Santos. Então, naquele momento, essa equipe do Clube dos Ingleses falou, olha, até topo jogar, mas Harold, você vai jogar para a gente. Você não vai jogar para essa equipe que você acabou de fundar. Talvez ele fosse meio traidor da pátria, né? E ali não dava para ele dizer, olha, mas eu sou paulistano, né? Talvez ele fosse mais irlandês do que paulistano. Então, talvez essa seja algumas curiosidades que a gente convida, né? Para que todos aqueles que sejam torcedores, e a Sofia está aí para isso, o Centro de Memória é aberto também, para que as pessoas façam pesquisas, né? O Santos é um time muito bem documentado, um dos poucos que tem um grupo de pesquisadores do tamanho da Sofis e um centro de memória próprio, ou seja, o Santos investe na história. E ele não investiu só de uns anos para cá, quando o centro de memória foi criado. O Santos tem historiadores por vocação, né? A profissão ela é uma profissão recentemente aí, legalizada, mas o Santos sempre teve, ao longo da sua trajetória, historiadores por vocação, né? Então, a gente tem aí livro-ofício a partir de 1912 e os livros de atas a partir de 1913. Todos eles encadernados, preservados e boa parte deles digitalizados. Então, fica o convite para que o torcedor do Santos também seja um pesquisador e descubra, né, coisas como, por exemplo, a Sofis recentemente descobriu que o Anacleto, e isso nos coloca, não é só a questão de que o Anacleto foi o primeiro jogador negro da história do Santos, isso coloca o Anacleto como possivelmente um dos primeiros jogadores negros da história do futebol brasileiro. Exatamente. Isso foi fruto de uma pesquisa. No segundo quadro do Santos, o Santos também vai ter jogadores negros, jogadores jovens, né? E aí a gente tem a história do futebol feminino, que também daria aí, né, um outro bate-papo. Então é isso que faz do Santos pioneiro e uma equipe livre, um clube livre, democrático, para a gente poder pesquisar e descobrir, enfim, evidenciar essa história que é maravilhosa. E obrigado pelo convite. Pô, valeu. Foi uma aula, né, Fernando? Caramba, uma aula aqui do professor Gabriel. Esse podcast tinha que ser ouvido por toda a torcida do Santos, cara. Quem não conhece a história da fundação. Colocar no intervalo na Vila Belmiro, Vini. Não é? No intervalo das partidas, isso. Antes do jogo, no intervalo. Se reclamar, vai no final. Nem jogo confete aqui com o Fernando, pô, Vinícius, vocês são demais. Esse bate-papo que o Fernando tá falando, eu falei assim, puxa, Fernando, eu não vou saber responder as tuas perguntas, porque a gente saiu com mais pergunta do que resposta. Mas isso é o melhor que tem num bate-papo sobre a história, né? Não é a gente falar só sobre aquilo que a gente sabe, mas a gente poder levantar certas questões, certas hipóteses, possibilidades, porque a história ela está distante da gente, né? Então a gente precisa realmente fazer mais perguntas do que simplesmente responder, né? É isso mesmo. Fernando, seu destaque final. Vini, agradecer o Gabriel, é sempre um prazer poder ouvi-lo falar sobre a Fundação do Santos. O Gabriel que me confidenciou que se estivesse na série Dark, Vini, ele ia voltar a 14 de abril de 1912 e, munido de papel e caneta, ia escrever em detalhes tudo o que aconteceu naquela reunião. E é maravilhoso a gente poder relembrar esse momento, que é um momento tão importante na história do clube, claro. Um momento que o torcedor conhece muito pouco, né? O torcedor se acostumou a escutar muito sobre a Era Pelé, sobre antigos craques do passado, meninos da Vila, enfim. Então é bem legal a gente poder voltar aos primórdios e escutar sobre uma época tão distante. E escutar isso vindo de uma pessoa tão conhecedora do assunto é sensacional. É só agradecer o Gabriel. Agradeço demais, cara. Foi fantástico. Tomara, a gente tem
assunto para a gente gravar mais programas e vamos combinar com certeza para a gente entender o que acontece hoje em 2021. A gente tem que conhecer o que aconteceu lá atrás, há mais de um século atrás. E parabéns para o Santos, né? 14 de abril, 109 anos, esse jovem senhor que a cada ano vai se reinventando, está se reinventando de novo. É impressionante esse time que a gente tanto ama. E para cima, né? Mais 109 anos aí. E é o que o Gabriel falou, que cada vez mais e mais pessoas consigam pesquisar e descobrir novas histórias. Quem quiser falar com a gente, amigosurbano@gmail.com ou nas redes sociais, @amigosurbano. Um abraço para o Marcos, que mandou um relato emocionante para a gente por e-mail, contando a experiência dele como torcedor, como que ele virou torcedor santista. Eu e o Fernando ficou muito emocionado. Se o Marcos permitir, a gente coloca um trechinho ali nas redes sociais, porque a história que o Marcos contou é muito parecida com a história de milhões de santistas por aí. O Santos é um time de ligações familiares, de elos, e a gente nunca pode deixar essa corrente se quebrar. Quem quiser ouvir a gente está no Spotify, na Apple, no Google, no YouTube e na Radio Public. Valeu, Fernando, valeu, Gabriel, e até a próxima.